conflito no Irã fechou o Estreito de Hormuz, abalou os mercados globais e disparou os preços do petróleo e do gás, mas também atingiu o que colocamos no prato. Hoje, você e eu vamos investigar como essa crise silenciosa golpeou Dubai, uma cidade famosa por seus arranha-céus, superesportivos e hotéis de luxo com estrelas Michelin. Mas esta investigação não é sobre turismo, é sobre a fragilidade da confiança humana. Pense em uma suíte de $600 por noite, viagens planejadas há meses, voos confirmados e sonhos no topo. De repente, sem aviso, surgem cancelamentos em massa, retiradas de emergência, restrições aéreas e uma pergunta perturbadora: como o império que parecia tão sólido desmorona em questão de segundos? Em poucos dias, uma metrópole erguida sob a promessa da perfeição absoluta passou de lotação esgotada para o vazio quase total. Não foi um processo lento, mas sim uma derrocada drástica medida em horas. As piscinas luxuosas nas coberturas silenciaram. Saguões de hotéis 5 estrelas viraram rotas de evacuação às pressas, e os arranha-céus que simbolizavam solidez começaram a parecer extremamente vulneráveis. O que nossas investigações revelam é que o problema não foi uma falha estrutural da cidade, mas sim o colapso da fé do público na segurança local. Por décadas, Dubai se vendeu como o maior caso de sucesso do Oriente Médio, um porto seguro para finanças e turismo. A cidade começou o ano de 2026 no topo do mundo, e isso não é exagero. Analisando os relatórios oficiais, os números anteriores ao colapso eram históricos. A cidade recebeu 19.590.000 visitantes em 2025, um aumento de 5% comparado ao ano anterior. A taxa de ocupação beirava os 80% em mais de 827 hotéis cadastrados. A Europa Ocidental liderava o envio de turistas, com mais de 4.100.000 viajantes. O aeroporto de Dubai continuava sendo o mais movimentado do planeta, e o príncipe herdeiro Sheikh Hamdan bin Mohammed comemorava publicamente esses recordes consecutivos. Eles haviam construído um verdadeiro império financeiro baseado em uma fórmula simples de segurança, luxo e espetáculo. Na cabeça dos investidores, segurança somada a luxo e espetáculo resultaria sempre em demanda infinita. O festival de compras da cidade atraía multidões e eventos esportivos traziam mais de 3 milhões de participantes. Todos os gráficos apontavam para cima, indicando lucros maiores e novos hotéis. A meta traçada para 2026 era de 21.400.000 visitantes e mais de 35 bilhões de 600 milhões de dólares em receita de turismo, o que representaria mais de 11,5% do produto interno bruto dos Emirados Árabes. Mas todos esses planos audaciosos viraram cinzas quando a região ao redor simplesmente pegou fogo, mostrando que o perigo estava muito mais perto do que eles admitiam. No final de fevereiro de 2026, a escalada militar entre o Irã, os Estados Unidos e Israel transbordou para o Golfo de um jeito que estourou a bolha de proteção de Dubai. Destroços de mísseis explodindo em Doha, capital do Catar, mostraram a gravidade da retaliação iraniana após os ataques ocidentais. Esse pânico se espalhou pelo setor de turismo global. Em poucos dias, potências como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Índia e China, nações que representavam 68% de todos os turistas de Dubai, cancelaram seus voos para o aeroporto internacional da cidade. As autoridades aéreas internacionais alertaram para ameaças severas de segurança e forte instabilidade regional. A Agência de Segurança da Aviação da União Europeia emitiu alertas recomendando a suspensão dos voos na região do Golfo. O ritmo desse desmoronamento foi algo inédito na história do turismo moderno. Em apenas 4 dias, a ocupação dos hotéis de Dubai desabou de 89% para míseros 23%. Os hotéis que tentaram continuar abertos registraram 70% de cancelamentos para as reservas seguintes. Quase 250.000 estadias de curta temporada foram apagadas do mapa em março. Os prejuízos estimados para o segundo trimestre passaram de 890 milhões de dólares. E agora, você e eu vamos analisar o detalhe que revela o tamanho real desse abismo econômico. O famoso Dubai Mall, o shopping mais visitado do planeta, registrou uma queda brutal de 73% no fluxo de compradores estrangeiros logo na primeira semana de crise. Restaurantes badalados que antes tinham filas enormes amargaram perdas de até 80% no faturamento. Diversos empresários colocaram funcionários em licença não remunerada, enquanto outros fecharam as portas alegando reformas falsas só para não admitir a falência.
Mas os dados financeiros revelam apenas metade da verdade. O estrago real ocorreu na mente das pessoas. Dubai não sofreu destruição física, nenhuma bomba caiu ali e a água e a luz continuavam funcionando perfeitamente, mas o dano invisível já estava feito. Os mercados de ouro continuavam repletos de joias brilhando nas vitrines vazias. Esta crise foi alimentada por algo muito mais profundo e difícil de consertar do que tijolos quebrados: o colapso de uma sensação de segurança. A ideia de que Dubai era uma fortaleza invencível de luxo e controle absoluto desmoronou. Uma vez que o medo se instala, nenhuma campanha de marketing ou desconto agressivo consegue reverter a situação. Como jornalista investigativo, posso afirmar que no turismo não é o impacto físico que destrói um destino, mas sim a percepção do perigo. Um hotel de luxo não precisa ser atingido por um míssil para perder todos os seus hóspedes. Basta que as pessoas pensem que isso é possível. Basta estar localizado em um território onde as pessoas acreditam que um míssil pode cair a qualquer momento. É nesse abismo entre a realidade e o medo que economias inteiras morrem. Em março de 2026, esse abismo tragou Dubai. Oficialmente, o espaço aéreo não foi fechado e o aeroporto funcionava, mas a defesa de alta tecnologia dos Emirados Árabes precisou interceptar 19 mísseis balísticos e 26 drones. Embora a infraestrutura física estivesse intacta, as praias limpas e o Burj Khalifa ainda de pé, a narrativa na mente coletiva já tinha mudado totalmente. E é aqui que a nossa análise atinge um ponto verdadeiramente assustador do ponto de vista estrutural. Um estudo detalhado analisando 100 hotéis nos Emirados Árabes revelou que a engrenagem de comunicação digital, usada para construir a fama de Dubai, virou a arma que destruiu a sua demanda. A cidade passou anos se promovendo como o paraíso dos influenciadores digitais, com hotéis focados no Instagram e bares no TikTok. Essa engrenagem funcionava muito bem quando as publicações eram positivas. No entanto, quando os vídeos de mísseis rasgando o céu viralizaram sem filtros, o impacto foi imediato. O mesmo algoritmo que antes vendia Dubai como o destino dos sonhos, agora espalhava pânico, transformando as telas de celulares do mundo todo em canais de cobertura de uma zona de guerra assustadora. Os analistas chamaram esse fenômeno de vácuo de informação. Gravações reais do conflito tomaram as redes sociais muito antes de qualquer resposta oficial do governo. Narrativas alarmistas ganharam força e o ciclo de cancelamentos de viagens correu tão rápido que as ferramentas tradicionais de marketing, como descontos gigantescos e políticas de reembolso flexíveis, simplesmente não surtiram efeito. O estrago na reputação do local já estava feito antes mesmo que os hotéis pudessem reagir. Pense nisso por um momento. Dubai não perdeu seus visitantes devido a um desastre interno, mas porque algo aconteceu bem ao lado de suas fronteiras e o medo viajou muito mais rápido do que a verdade. Especialistas do setor de turismo internacional relatam um cenário desolador. A ocupação despencou entre 70% e 80%, forçando hotéis de luxo a fecharem as portas, alegando reformas preventivas para cortar despesas com pessoal. O aeroporto de Dubai, coração das conexões aéreas mundiais, ficou praticamente paralisado, com mais de 30 mil voos cancelados na região. O golpe de misericórdia veio em 2 de março de 2026, quando o governo americano emitiu um alerta oficial de nível 3 de perigo. Essa medida acionou cláusulas de cancelamento em apólices de seguro de viagem globais, gerando uma enxurrada de pedidos de reembolso em grandes seguradoras. Para quem já tinha reservas feitas antes da escalada de violência, o seguro cobriu as perdas. Porém, para quem tentou agendar depois, as novas apólices passaram a excluir os riscos geopolíticos do Oriente Médio. O recado para o viajante internacional foi implacável. Mesmo que Dubai pareça segura, nós não podemos garantir nada. No ramo do turismo de alto padrão, a dúvida é fatal. O cliente não precisa ver a guerra de perto, ele só precisa desconfiar de que algo ruim possa acontecer. Quando o medo assume o controle, as reservas são canceladas e o destino é substituído por lugares distantes de conflitos armados. Agora você e eu percebemos como a estabilidade é apenas uma ilusão. O que torna essa realidade devastadora é que os primeiros a irem embora são os que mais gastam na economia local. Falamos de milionários, delegações de grandes empresas e casais em luas de mel luxuosas. Esse público não aceita riscos e tem recursos para ir a qualquer outro lugar do planeta. Quando eles decidem partir, levam consigo o dinheiro que sustenta o mercado premium, diárias de $5.000, jantares em restaurantes estrelados e passeios exclusivos de iate. Em nossa apuração de fatos, fica evidente que em crises geopolíticas, a receita que some primeiro é sempre aquela que mais faz falta. O luxo e a estabilidade desmoronam juntos em minutos.
Agora é que a coisa fica séria, porque esta investigação não é sobre um conflito armado. Hoje, você e eu vamos desvendar algo muito maior, um modelo de negócios bilionário, um modelo que esconde uma rachadura profunda que ninguém ousava mencionar, até que ela se transformou em um abismo intransponível. Dubai não vende viagens ou turismo comum. O que eles vendem, na verdade, é a ilusão da certeza absoluta. Esse é o produto real. Toda a engrenagem e a proposta de valor dessa metrópole dependem de uma única promessa audaciosa, de que nada de ruim vai acontecer com você. Lá, o clima é controlado, as ruas são impecáveis, o crime é praticamente inexistente e o serviço é milimetricamente perfeito. Cada detalhe é desenhado para blindar você do caos do mundo real. É exatamente por isso que um turista aceita pagar $600 por noite. Não é por uma cama confortável ou por uma bela vista da janela, mas sim por essa sensação de controle total. Só que a certeza é a mercadoria mais frágil do planeta, pois basta uma única fissura para despedaçá-la por completo. Investigando a fundo, percebemos que o império do turismo de Dubai foi erguido sobre uma suposta estabilidade regional, uma bolha de neutralidade no Oriente Médio. A promessa silenciosa era clara: o que acontece lá fora não afeta quem está aqui dentro. E essa garantia atraiu quase 20 milhões de visitantes por ano, além de movimentar assombrosos 917 bilhões de dirhams em transações imobiliárias só em 2025. Essa promessa magnética atraiu grandes fortunas familiares, gestores de patrimônio, magnatas das criptomoedas e marcas de luxo globais. Mas, se você e eu olharmos o mapa físico, veremos a grande falha geopolítica desse plano. Dubai fica a cerca de 150 quilômetros da costa iraniana, separada apenas pelo Estreito de Hormuz. Essa proximidade era ignorada enquanto a segurança regional parecia sólida, mas bastou um sinal de crise para que essa distância fosse a única coisa visível nos radares dos investidores. Agências de risco já alertavam no fim de 2025 que os imóveis poderiam despencar de 15% a 20%. No dia 4 de março, as ações das gigantes imobiliárias locais desabaram 5% em poucas horas. O cenário financeiro estremeceu. Ryan Lehman, diretor executivo de uma gestora em Abu Dhabi, explicou que investimentos imobiliários exigem estabilidade, algo que desaparece no caos geopolítico. Mas minhas investigações revelam um problema ainda mais urgente. O turismo é infinitamente mais vulnerável que os imóveis. A confiança do turista não é medida em trimestres, mas em poucas horas. O investidor até consegue segurar um imóvel durante uma crise e esperar a maré virar. O turista, por outro lado, não espera. Ele abre o aplicativo de viagens no celular e, em segundos, escolhe outro destino. E se 68% dos visitantes vêm de locais que suspenderam voos, o desastre é total. Singapura é uma alternativa viável. Maldivas e Portugal também são. Enquanto a crise avançava em Dubai, esses destinos concorrentes agiram rápido, lançando campanhas agressivas para atrair esses viajantes órfãos de segurança antes mesmo do fim da primeira semana. Para os Emirados Árabes Unidos, o golpe foi profundo. O turismo injetou quase 70 bilhões de dólares no produto interno bruto em 2025, correspondendo a quase 12% de toda a atividade econômica nacional, um salto de 22% em relação a 2019. A trajetória parecia tão sólida que novos projetos grandiosos, incluindo um parque temático da Disney em Abu Dhabi e hotéis de luxo gigantescos, estavam sendo erguidos em ritmo acelerado. Os relatórios mostravam projeções extremamente otimistas e todos os indicadores econômicos apontavam para um sucesso absoluto. Mas tudo mudou em uma manhã fria de março, quando o fluxo simplesmente secou de repente. O colapso do turismo no Golfo não ficou restrito aos luxuosos saguões dos hotéis. Ele gerou um efeito cascata brutal e inédito. O Conselho Mundial de Viagens e Turismo estimou perdas diárias devastadoras de 600 milhões de dólares na região do Golfo. Desse montante absurdo, os Emirados Árabes sozinhos absorveram de 180 a 200 milhões de dólares por dia, enquanto a Arábia Saudita perdia cerca de 120 milhões diários, espalhando o prejuízo por Catar, Bahrein, Omã e Kuwait. Para que você entenda a gravidade dos números que obtive, o turismo do Golfo gerou cerca de 225 bilhões de dólares em 2024. Com essa sangria diária, 30 dias de crise seriam suficientes para varrer do mapa 8% de toda a receita anual. O setor de cruzeiros foi o primeiro a sentir o impacto, com grandes operadoras cancelando todas as suas rotas pela região já no início de março de 2026.
Gigantes como Carnival e Royal Caribbean suspenderam novas reservas e redirecionaram seus navios para o Mar Mediterrâneo e o Caribe. O terminal de Mina Rashid, que movimentou 1.200.000 passageiros na temporada passada, virou um deserto de concreto. O setor da aviação enfrentou perdas catastróficas difíceis de mensurar. Mais de 30.000 voos foram cancelados nas semanas que se seguiram à escalada das tensões na região. A Emirates, a joia da coroa da estratégia aérea de Dubai e uma das companhias mais ricas e bem-sucedidas do mundo, sofreu o pior abalo operacional desde a pandemia de 2020. O Aeroporto Internacional de Dubai, famoso por ser o mais movimentado do planeta e por conectar continentes inteiros, viu seus terminais lotados e pulsantes esvaziarem quase por completo em um intervalo assustador de menos de 2 semanas. O silêncio que tomou conta daqueles corredores de luxo ecoou no mercado financeiro global. Minhas fontes enviaram fotos chocantes de turistas ricos dormindo no chão do aeroporto, aguardando desesperadamente por voos de resgate para Abu Dhabi ou Omã. Imagens perturbadoras para uma cidade que investiu bilhões para criar uma experiência de trânsito impecável. Mas há um lado ainda mais sombrio nessa crise que o governo tenta ocultar: a crise humanitária dos trabalhadores invisíveis. O setor hoteleiro de Dubai depende inteiramente de mão de obra imigrante. Os estrangeiros representam cerca de 90% da população dos Emirados, que ultrapassou 11 milhões em 2025. Eles são a verdadeira espinha dorsal de cada hotel, restaurante de luxo e shopping center local. Se você e eu analisarmos quem realmente faz Dubai funcionar, veremos os camareiros, os recepcionistas que agendam passeios no deserto, os cozinheiros que preparam sushi às 3 da manhã e os manobristas que estacionam carros esportivos importados. Toda essa engrenagem humana só existe por causa do turismo. Quando a receita despenca 80%, esses trabalhadores não recebem indenizações ou planos de transição de carreira. Eles são colocados em licença sem vencimento. Com seus vistos de permanência e moradia atrelados ao emprego, a perda do trabalho significa a deportação imediata. O custo real dessa queda não é medido em dólares, mas nas vidas de milhares de pessoas sem rumo. Os dados revelados pela consultoria Tourism Economics mostram que de 23 a 38 milhões de pessoas deixarão de viajar para o Oriente Médio em 2026. O prejuízo global com a queda de gastos de visitantes deve ficar entre 34 e 56 bilhões de dólares. A receita projetada em 207 bilhões de dólares para a região sofrerá uma contração dolorosa de mais de 13%, o maior recuo anual já registrado na história do turismo local. Enquanto o Império do Deserto sangrava, as cidades rivais sentiram o cheiro de sangue. Destinos como Singapura, Londres, Tóquio e Lisboa viram a chance perfeita de recuperar mercado e agiram. Campanhas agressivas de marketing focadas em desviar os turistas que planejavam ir ao Golfo foram lançadas em questão de dias. Essa realocação global de passageiros não foi suave, foi violenta e imediata. Cada dólar que migrou para os concorrentes representa uma perda terrível, que Dubai terá que suar muito para recuperar no futuro. Diante disso, faço a pergunta incômoda que as grandes agências de viagens de luxo evitam responder. Esse desastre pode acontecer em qualquer outro lugar do mundo? A resposta honesta é sim, e o passado prova isso. Vimos a Tailândia ruir após o tsunami de 2004, o Egito afundar após a Primavera Árabe e a Turquia quebrar após atentados em 2015. Também testemunhamos o turismo do Sri Lanka ser pulverizado por uma crise política e econômica devastadora em 2022. Todos esses lugares compartilhavam uma mesma característica vulnerável: vendiam a ilusão da certeza. E quando essa certeza ruiu, tudo desmoronou. O que diferencia o caso de Dubai, servindo de alerta global, é a escala colossal da operação. Dubai não é uma nação onde o turismo é apenas uma atividade acessória. Lá ele é o pilar principal, representando diretamente 11,5% do produto interno bruto e sustentando toda uma rede de aviação, mercado imobiliário e finanças. Se o turismo desaba, a economia inteira cai junto. Estamos falando de uma ameaça existencial ao próprio modelo de desenvolvimento do país. Você e eu sabemos que a gravidade é imensa quando o próprio secretário do Tesouro dos Estados Unidos vem a público em abril de 2026 discutir um acordo de swap cambial como tábua de salvação financeira para os Emirados Árabes. Se Washington cogita intervir em uma potência do Golfo por causa do colapso no turismo, fica claro que a crise superou os limites do setor hoteleiro. Mas minhas investigações apontam para uma falha estrutural profunda, que vai muito além das guerras. O turismo de ultraluxo parece estar ruindo por dentro, sustentado por 3 pilares instáveis.
Quando investigamos os bastidores da máquina do turismo de luxo, percebemos que tudo se apoia em três pilares assustadoramente frágeis. O primeiro é o excesso de capacidade para atender picos de demanda. O segundo, uma sazonalidade severa que concentra o faturamento em poucos meses. E o terceiro, um marketing agressivo para convencer o mundo de que o destino vale cada centavo. Hoje, você e eu vamos analisar as rachaduras dessa fachada de luxo. Dubai ostentava mais de 154 mil quartos de hotel, operando com 80,7% de ocupação. Mas a verdade que ninguém conta é que cerca de 30 mil quartos ficavam vazios todas as noites, mesmo no ano recorde. Quando a demanda despenca, esse excedente se torna uma âncora financeira mortal. Nossos documentos apontam que a alta temporada de Dubai acontece justamente de novembro a março, e foi exatamente nesse período de ouro que o conflito geopolítico estourou, estraçalhando a demanda. Se essa crise tivesse ocorrido em julho, sob o calor brutal do verão, o golpe seria doloroso, mas perfeitamente sobrevivível. Porém, um desastre em plena alta temporada drena o oxigênio financeiro que deveria sustentar o ano inteiro. E aqui está a pergunta que nossa investigação levanta, aquela que deveria tirar o sono de qualquer secretário de turismo. Em uma era digital, onde o pânico viraliza em minutos e algoritmos priorizam o medo, como sustentar a ilusão de segurança absoluta da qual seu modelo bilionário depende? Por trás das manchetes barulhentas, há uma corrente silenciosa que a indústria do luxo tenta ignorar a todo custo. Nossos relatórios apontam que uma parcela gigantesca dos viajantes globais está abandonando a perfeição artificial em busca de algo real. Aqueles turistas que antes disputavam cenários montados e cenários milimetricamente planejados para o Instagram, agora fogem disso. Eles buscam lugares autênticos, locais com cicatrizes, com história e alma. Destinos onde a experiência não foi fabricada por uma agência de marketing de Nova York, mas sim esculpida pela cultura local, pelas montanhas e pelo calor das pessoas. Países como Portugal, Japão, Colômbia e Geórgia estão ganhando essa corrida silenciosa. Esses destinos jamais prometeriam uma perfeição impecável, mas entregam algo que Dubai estruturalmente não pode produzir: a sensação visceral de estar em um lugar de verdade e não em um cenário plastificado. Se essa tendência acelerar e a crise atual empurrar parte dos turistas de Dubai para essas alternativas, o jogo muda. Se você parar para pensar comigo, o desafio não será apenas reconquistar o público, mas disputar espaço em um mercado que mudou de valores. E a verdade nua e crua é que Dubai talvez não consiga competir. Não em um mundo onde um conflito a 150 quilômetros de distância pode simplesmente evaporar uma demanda de 20 milhões de visitantes em poucas semanas. Cruzando dados do Conselho Mundial de Viagens e Turismo, descobrimos que a demanda costuma se recuperar em até 3 meses após um choque de segurança, contanto que o público sinta que os riscos acabaram. Mas esse prazo de 3 meses pressupõe um susto rápido e isolado. Se a instabilidade regional se arrastar, o cronograma de recuperação entra em um terreno perigoso, para o qual a infraestrutura do Golfo jamais foi projetada. A empresária de gastronomia Natasha Sideris, que se tornou o termômetro do desespero dos comerciantes locais, declarou à imprensa algo que resume perfeitamente a gravidade da situação real. Temos dinheiro em caixa para aguentar 1 ou 2 meses, no máximo 3. Isso não é uma mera estimativa de mercado, é uma contagem regressiva implacável, e esse é o detalhe crucial que a maioria dos analistas ignora. Cidades como essa não desmoronam na pedra ou no aço, elas colapsam na perda de confiança. E a confiança não avisa quando está indo embora, ela simplesmente para de chegar. As torres espelhadas continuarão brilhando intensamente na noite do deserto. Os hotéis de luxo vão reabrir e os voos serão retomados. No papel, nada parecerá quebrado, mas sob a superfície, cada reserva de hotel e cada decisão de voltar carrega uma dúvida silenciosa que nenhum gráfico de produto interno bruto consegue medir. O teste real não é o próximo arranha-céu colossal que eles vão erguer. O verdadeiro teste é o que o mundo vai sentir quando olhar para Dubai novamente. Se a percepção do público é a única moeda que realmente importa hoje, então o mercado mais valioso do planeta não é o imobiliário, nem o turismo, e muito menos a aviação civil. Esse mercado se chama confiança, e a confiança, uma vez abalada, jamais retorna da mesma forma. No fim das contas, a grande pergunta que deixo para você refletir não é se Dubai vai conseguir se recuperar temporariamente, é algo muito mais profundo. Em um planeta onde as narrativas e as percepções mudam do dia para a noite, no que nós realmente podemos acreditar de agora em diante? No que é realmente seguro confiar?